dia pessoal, vamos dar seguimento à nossa aula. Hoje nós vamos trabalhar sobre Idade Média. Gente, a Idade Média ela marca desde o fim do Império Romano do Ocidente até as grandes navegações, então é um período muito grande da história. Vamos lá. Idade Média, ela é dividida em Alta e Baixa Idade Média. Nesse vídeo de hoje vocês só vão aprender sobre Alta Idade Média, ok? É quando se inicia o período de modo geral. Do século V ao século X nasce o feudalismo. Nesse momento aqui, quando a gente vai falar de feudalismo, a gente vai dar uma pausa e vai entrar nessa outra parte do quadro que a gente explica o que é feudalismo. Então, para conseguirmos entender a origem do feudalismo, temos que considerar 4 fatores. Primeiro, o Império Romano estava em decadência, causada principalmente pela crise no sistema escravista. O segundo fator é que os povos bárbaros da Germânia, em busca de novas terras para a produção agrícola, iniciaram a partir do século IV e V o processo de conquista territorial sobre as regiões do decadente Império Romano. Outro fato foi que, a partir do século VIII, os povos árabes começaram a invadir a Europa, resultando na retração do comércio marítimo em razão do bloqueio do litoral do Mar Mediterrâneo. E ainda teve outro fator que agravou ainda mais, foi que os povos do norte, mais conhecidos como vikings, promoveram uma série de invasões nos reinos dos bárbaros para praticarem saques, aprofundando o pânico e a instabilidade na sociedade europeia. Então vamos lá, economia agrária de subsistência, ou seja, uma economia baseada na agricultura apenas para sobrevivência. Então na Idade Média, principalmente na Alta Idade Média, não se tinha o comércio, por exemplo. O comércio, a moeda desaparece durante um bom tempo. Então a economia era basicamente para sobrevivência, para manutenção da vida. Artesanal e manufatureira, ou seja, os trabalhos eram todos manuais. Manufatura é uma divisão do trabalho, pensado uma especialização dessa divisão do trabalho, e um sistema trienal. Então, o que vai ser o sistema trienal? O sistema trienal é quando a gente vai dividir a terra em 3 pedaços, uma descansa e as outras 2 produzem. E a cada um ano isso vai mudando. Isso em um ciclo de 3 anos. 3, 3, 3, observem. Política, fragmentação do poder. Então, não vai existir o poder centralizado na figura do rei. O rei ele começa a dividir o seu poder com senhores feudais, que são os cuidadores da terra, os suzeranos. Nobreza, dona de terras. Então a nobreza ela começa a ser responsável por determinados territórios. Então elas vão defender e vão ter que ser fiéis ao rei. Suzerania e vassalagem. Troca de bens em troca de proteção e fidelidade. Então, vamos supor, eu sou um rei, eu pego parte das minhas terras, cedo para você que é nobre, e você deve proteger as terras e deve ter fidelidade a mim. O que isso significa? Era uma forma de se proteger contra as invasões bárbaras. Então, todos os nobres unidos e sendo fiéis, recebendo aquele pedaço de terra para cuidar, eles muito dificilmente iriam contra o rei, iriam se unir com inimigos do rei para tomar as terras. Só que o que vai acontecer? Independente desse sistema todo estar acontecendo e estar se estabelecendo na Alta Idade Média, vai haver muita exploração do campo. E quando essa exploração cada vez mais aumenta, vai começar a acontecer revoltas camponesas, conhecidas como jaqueries, que são revoltas violentas. Então, em busca de melhoras na vida, e isso principalmente na França, em busca de melhores condições de vida e de trabalho, as pessoas começam a fazer jaqueries, que eram revoltas violentas contra o senhor feudal e os nobres. Impostos. Então, alguns impostos mais importantes que a gente tem na Idade Média, principalmente na Alta, são mão morta. Então você paga 10% do que você ganha para morar na terra do senhor feudal. Talha, metade do que produz vai ser entregue para o senhor feudal. Corveia vai ser o seu trabalho em troca de algo. Pode ser moradia, pode ser alimentação. Então você trabalha para pagar, é um imposto. O seu trabalho seria pagar o pagamento de um imposto. E as banalidades, que era caso você precisasse utilizar o castelo, o moinho ou o forno. Lembrando que, quando o comércio voltar, vocês vão observar por que o castelo ele fica mais importante ainda. Ok? Voltando para essa parte do quadro, nós temos aqui, então, sincretismo entre os germânicos e os romanos. Vocês viram um vídeo que eu passei, se não viu, volte um pouquinho, sobre Império Bizantino, e futuramente vocês devem ter ouvido falar e visto sobre o Império Franco e Carolíngio. Então a gente está falando disso. O Império Carolíngio, vocês lembram, eles devolvem todo o poder da Igreja Católica. Carlos Magno é coroado e isso
dar legitimidade ao poder da igreja perante os cristãos. Então, percebam, vai se unir, então os germânicos eles se unem com os romanos e agora é um império único, Sacro Império Romano Germânico. Fuga das cidades, lembrando que isso é o início, então a fuga das cidades é por quê? Porque estão acontecendo invasões bárbaras nas cidades, não no campo, nas cidades que os bárbaros estão invadindo. Então você sai da cidade e vai para o campo, o bárbaro ele não vai ir atrás de você, teoricamente. O nome disso é ruralização da sociedade. Troca de favores, então, feudalismo é basicamente isso, é uma relação de troca de favores. Ela vai se permear tudo em relação a isso. Lembrando, comércio desaparece, moeda desaparece, vai demorar para ela aparecer. Então, troca de favores no sentido de que eu tenho feijão, você tem arroz, eu preciso do arroz, você do feijão, a gente troca esses alimentos e os dois vão ter esse alimento, ok? Basicamente isso para a gente entender melhor. Construções de muros e castelos. Percebam, se a cidade está sendo invadida pelos bárbaros, é importante que a gente faça o quê? Uma proteção. Então a gente constrói um muro. Se não é possível, se o muro ainda está muito falho, você constrói um castelo. Então muros e castelos serviam para proteção. Na Alta Idade Média, todas as construções eram voltadas para a proteção contra invasões. Alianças, então, casamento, além da suzerania e vassalagem, que é uma relação entre nobres, nunca entre um rei e um servo, sempre entre um nobre e outro nobre, ou seja, um rei e um nobre, é uma relação entre nobres, é importante a gente lembrar disso, suzerania e vassalagem, aliança entre nobres. Só que o casamento, outra aliança entre nobres, fugia apenas a nobreza daquele determinado lugar. Vamos supor que o rei da França e o rei da Inglaterra são inimigos. Uma forma deles se unirem é casar o filho do rei com a filha do outro rei. E assim os dois reinos se tornam um único reino. Isso foi algo muito comum que Portugal utilizou. Servidão. Então, trabalhava na terra. Suzerania vem de suzerano, que é o dono da terra. Vamos supor que o dono da terra é o rei. O rei dá a terra para um vassalo. O vassalo é quem? Um nobre. O vassalo nobre, ele vai trabalhar na terra? Não, ele cuida da terra. Então, suzerano, dono da terra, vassalo, cuida da terra, mas cuida financeiramente, botar pessoas para trabalhar, e o servo trabalha na terra, ele que vai estar lá com a enxada, capinando, plantando. Esse é o que trabalha de fato na terra. E a ascensão da Igreja Católica. Bom, pessoal, nós encerramos esse vídeo hoje, parte 1. A parte 2 a gente fala sobre a Baixa Idade Média, sobre a crise na Idade Média, certinho? Até a próxima. A sociedade feudal foi caracterizada por ser uma sociedade estamental, ou seja, não ocorria mobilidade entre as classes. Logo, a posição social de um indivíduo se definia por sua origem de nascimento, ou seja, um filho de um servo seria servo para o resto da vida. Essa sociedade dividia-se basicamente em 3 estamentos, e cada um com suas funções pré-estabelecidas pela vontade divina. Eram esses 3: o clero, que era responsável pelas orações, a nobreza, que era responsável pela proteção e defesa do sistema feudal, e por fim os servos, que eram responsáveis pela geração de bens, riquezas, serviços e produtos. Nessa época não existia um rei,